Estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando hoje sobre as novas comunidades no contexto sociocultural contemporâneo e a formação moral nas novas comunidades. Aqui com o nosso querido Frei Antônio Moser e o Padre Wagner Ferreira, que é formador geral da comunidade Canção Nova e que está lançando o último livro dessa coleção de 3 livros. A princípio, o primeiro deles está aqui para você. Falamos um pouquinho sobre ele no primeiro bloco. Está aí a formação da consciência moral nas novas comunidades. O segundo livro, vamos tentar conversar um pouquinho sobre ele nesse segundo bloco agora, que é esse exatamente que você está vendo aí, as novas comunidades no contexto sociocultural contemporâneo. E o terceiro, que está aí saindo do forno dentro dessa coleção, dessa coletânea, está aí a Comunidade Canção Nova, uma escola de formação. Vamos entender isso daqui a pouquinho, tá certo? Então, no segundo bloco, vamos tentar conversar sobre as novas comunidades no contexto sociocultural contemporâneo. E nesse segundo livro, Padre Wagner, além das novas comunidades, que obviamente são chamadas a aperfeiçoar esse processo formativo em vista do seu trabalho, não é? Porque todas elas exercem um trabalho segundo o seu carisma, também se apresenta como uma, a gente poderia dizer assim, como uma contribuição também para os bispos em vista do conhecimento dos processos formativos nas novas comunidades e também para as orientações, muitas vezes, que eles precisam dar a elas nas suas respectivas dioceses. A gente pode dizer isso também, porque muitos, inclusive, nós temos hoje, parece que só um documento da CNBB falando sobre as novas comunidades. Então, ainda há por parte da Igreja Hierárquica, embora já se tenha bastante tempo, um certo desconhecimento. E esse livro colabora para essa profundidade. Então, Padre Hamilton, nesse segundo livro, As Novas Comunidades no Contexto Sociocultural Contemporâneo, um dos temas que eu abordei foi exatamente o tema sinais ou critérios de eclesialidade. O Papa João Paulo II, ele escreveu um documento que é fruto de um sínodo de bispos que aconteceu em Roma, que o documento se chama Christi Fidelis Laity. E nos números 29 e 30 da Christi Fidelis Laity, além do Papa colocar em evidência essa realidade emergente, carismática dos movimentos eclesiais e das novas comunidades, no número 30, de modo particular, ele fala sobre os critérios de eclesialidade, que se tornam, de fato, um instrumento para que se analise a autenticidade carismática de uma determinada obra, de um determinado grupo, de um determinado movimento. Porque na história da Igreja, nós temos essas manifestações carismáticas que contribuíram e continuam contribuindo para a riqueza da vida da Igreja e também para a realização da dimensão profética da Igreja na sociedade, no mundo contemporâneo. Porém, nós também tivemos certos desvios, movimentos carismáticos que, levados por outro espírito e não o Espírito de Deus, acabaram contribuindo assim para desviar muitas pessoas da verdade, da fé, não é, da vida da Igreja. Então, sinais de eclesialidade. O primeiro é a vocação à santidade, o primeiro sinal de eclesialidade. O segundo é a profissão da fé católica. O terceiro é a comunhão com o Papa e os bispos. O quarto critério de eclesialidade é a participação na missão da Igreja, a missão evangelizadora. E, por fim, é a presença na sociedade. São 5 critérios de eclesialidade, que eu aprofundo cada critério aqui no livro, certo? E sem contar, é claro, a questão da promoção da espiritualidade, a questão, por exemplo, da presença na sociedade, a importância da promoção humana, da luta pela justiça social. Ou seja, são critérios de eclesialidade que certamente os bispos que têm o carisma do discernimento, diz respeito ao episcopado, o discernimento dos espíritos, o discernimento dos carismas, eles podem estar verificando para perceber a autenticidade carismática daquele grupo, daquele movimento. Tá certo. Olha, nós aqui no nosso programa não só os especialistas falam, mas o povo também fala, né? Então fomos às ruas, perguntamos às pessoas, já que estamos falando de
de vida comunitária, de vocação, de novas comunidades, enfim. Claro, obviamente, a sua formação, mas perguntamos aí às pessoas qual a sua opinião sobre as pessoas que deixam tudo para seguir Jesus. Vamos ver o que as pessoas responderam. Daria toda a força. O importante é ele. Acho que tem que ter isso mesmo, tem que ter aquela competência de decidir o que quer e ir em frente mesmo, sabe? Ainda mais vocação, eu sou católica, então eu gostaria, com qualquer religião que fosse, eu daria maior força. Moça, acho que é uma escolha. Eu faria isso. Se é o que ela quer, tá certo, Tá tudo bem, se é a vontade dela, a vocação, né? Tá certo. Cada um tem que realizar seu sonho, né? Eu acho certo. Eu penso que se elas têm uma vocação, né, a ser seguida, deve ser respeitada. E se largam pais, filhos, né, se for para algo nobre, eu acho que isso é louvável. Tá certo. Olha, o Frei Antônio Moser, o Papa João Paulo II, agora beato, ele dizia em relação às novas comunidades uma coisa bem interessante. Ele dizia o seguinte, olha, os movimentos e as novas comunidades, a exemplo que já dizia o Padre Wagner aqui no primeiro bloco, são uma resposta suscitada pelo Espírito Santo a este dramático desafio no final do milênio. Vós sois a resposta providencial, dizia o Papa. Pelo que o senhor conhece, sendo membros da igreja, como é que esses movimentos, as novas comunidades, elas devem, não é, se posicionar frente a esses desafios culturais contemporâneos? Aliás, que desafios são esses que nós estamos falando, afinal das contas? Olha, são muitos os desafios, nós gastaríamos o tempo todo enumerando os desafios. Por exemplo, o desafio no sentido de você sempre querer ter mais. Então, se apoderar dos bens. Até um pobre quer ter mais, quer ganhar na loteria, aquele sonho. Muito bem. Isso, evidentemente, é um desafio. Ora, na medida que esses movimentos, eles vêm com a proposta de desapego. Não queremos nada para nós. Seguir Jesus pobre, não é? E segui-lo passo a passo. Então, estão realmente respondendo a uma necessidade da nossa época. Outra coisa, um individualismo muito acentuado. Cada um fica lá no seu computador, na internet, etc., se isolando cada vez mais. Até as festas populares estão, parece-me assim, arrefecendo muito, ao menos em várias regiões. Isso é muito sintomático. Ora, essas comunidades, elas congregam, elas trazem. Vocês conseguem reunir lá em Cachoeira Paulista, nem sei como, até 100 mil pessoas. Nossa, mais. Isso, até mais de 100 mil pessoas. Aí, e dentro desse contexto, onde é que está a juventude em termos das igrejas, vamos dizer, convencionais? Não só a Igreja Católica, mas, por exemplo, luteranos e outras igrejas convencionais. Muito bem, quase não existe dentro da dinâmica da igreja, ou muito menos. Esses movimentos, eles são sobretudo jovens, isso me impressiona. Canção Nova a gente só vê garoto lá e meninas, né? Nossa, eu digo, não é possível, um dia vão ficar velhos também, né? Não é possível, né? Mas é interessante. Então, aquele apelo justamente, o jovem não quer nada, não é verdade. Então, é um sinal de que o jovem quer sim, mas ele quer ouvir um apelo profundo que venha da autenticidade de Deus. Por exemplo, um outro desafio cultural, uma certa superficialidade. Você sabe de tudo um pouco, mas você não aprofunda nada. Ora, esses movimentos exigem profundidade de reflexão, de oração, de meditação. Então, é uma outra maneira da pessoa se conhecer, conhecer os outros, conhecer os desígnios de Deus. Então, são apenas alguns dos desafios culturais, teria muitos outros. Por exemplo, o desafio que nós poderíamos caracterizar como o desafio do poder. Né? Todo mundo quer ser alguém e ter poder. Ora, esses movimentos não, pelo contrário, me parece assim, muito democráticos, no sentido você tem referências, você tem o que nós chamaríamos coordenadores, etc., mas de uma maneira assim surpreendentemente democrática. Não é que venha assim de cima para baixo, mas é como que respondendo aos anseios dos jovens, dos casais. Então, nesse sentido é que vai se estruturando. Claro que tem que se estruturar, um tipo de estrutura, mas não é uma estrutura esclerosada, ela é dinâmica. E isso eu acho que é um desafio cultural, que o mundo de hoje tende a ser muito, aparentemente dinâmico, na realidade, muito conservador. É aquele caminho, todo mundo igual, todo mundo por aqui. Ou seja, a padronização
das ideias, padronização dos comportamentos. Então se perde a originalidade. Verdade. Enquanto que esses movimentos conjugam originalidade com autenticidade e coerência. Ou seja, comunhão com a grande tradição, mas abertura aos novos sinais dos tempos. Agora, o Padre Wagner, aqui no Em Pauta aqui nós já tivemos a oportunidade de falar sobre essa questão, por exemplo, a secularização, esse movimento crescente dentro desse contexto da pós-modernidade, estamos vivendo, individualismo, indiferentismo e assim por diante. E sabemos que muitas vezes isso acaba tendo um certo impacto também sobre o sistema religioso. O que a gente poderia dizer, na mesma linha que o Frei Moser está meditando conosco, que outros elementos, que outros impactos, não é, essa secularização acaba tendo sobre o sistema religioso e que as novas comunidades também, se não ficarem atentas, também acabam sofrendo com isso, de alguma forma. Sem dúvida. Nós temos, veja, nós partimos do princípio que, é claro, as pessoas que entram, como o Frei Moser estava citando, os jovens que ingressam nas comunidades, ingressam trazendo seus valores, suas riquezas, contribuições, novidades, mas também trazendo aquilo que eles receberam como bagagem familiar, como bagagem social, certo? Como bagagem cultural. E aí o desafio da formação, porque a formação, por exemplo, numa comunidade, como a Canção Nova, como outras comunidades novas, a formação, ela se dá através do carisma, na ótica do carisma. Então, uma formação que quer, de fato, formar o jovem nesse contexto de comunhão, de partilha, de solidariedade, de sensibilidade. Ou seja, o jovem ele vai sofrer no começo, no processo formativo, aquela formação inicial, justamente porque às vezes já vem de casa com a sua individualidade, com a luta pelo seu espaço, pelo seu lugar, suas coisas e assim por diante. Nós percebemos isso na comunidade, né? Ou seja, o jovem que chega lá com a sua mala lotada, né, de shampoos e perfumes, disso, de bonequinho, de aquilo. E de repente chega o irmão que está ao lado, que já vem de uma outra realidade mais simples, mais pobre, assim por diante. O desafio da partilha, o desafio da comunhão, o desafio da sensibilidade para você perceber que no outro há riquezas, essas riquezas precisam ser trocadas. Então, nós percebemos um desafio, é o desafio desse subjetivismo individualista que também influencia os jovens que entram nas comunidades. Então, tem esse desejo de viver a beleza da comunhão, a beleza da solidariedade, da vida fraterna em comunidade, mas também o desafio do subjetivismo individualista. Isso para citar um exemplo. Uhum. O outro exemplo é a questão dessa dispersão. Frei Moser falou isso muito bem, ou seja, essa dispersão. Vivemos numa sociedade onde é uma cultura de muita informação, mas onde não se aprofunda o conhecimento das coisas. Isso gera uma dispersão em muita gente. Também do ponto de vista da espiritualidade. Ou seja, aí uma espiritualidade dispersiva, uma espiritualidade superficial, onde a pessoa ela não aprofunda no próprio mistério de Deus. Espiritualidade. Exatamente. Com isso, ou seja, quando a pessoa começa a se deparar com o momento em que ela deve dar o seu sim à participação do mistério, por exemplo, do sofrimento do Senhor, mistério da cruz. Aí. Então, ela vive uma espiritualidade muito, ou seja, para fora, muito estereotipizada, muito para... E aí ela não consegue aprofundar-se, certo? E aí pode entrar a crise vocacional, essa coisa, não, eu entrei para essa comunidade somente por um tempo. Nós percebemos vocações sendo muitas vezes vividas part-time, né? Vocação por um tempo. O compromisso para sempre, no caso do voto religioso, o voto perpétuo, ou seja, perpétuo até quando, sabe, dura aquele sentimento gostoso pela comunidade, mas na hora da aprovação, certo? Não tem profundidade, não tem substância aquele compromisso. Então, é um problema de espiritualidade que eu também acho que é um desafio para a formação. O senhor é franciscano há quantos anos, Frei Moser? Exatamente, você quer saber exatamente? Desde 1960,
1960, faça conta. E já passou muitas dificuldades. Muitas dificuldades, sobretudo, como o padre Wagner estava observando, no início, até você encontrar a identificação, apesar de ser criança, era criança, né? A identificação. E depois também, ao longo, eu diria, dessas transformações profundas da sociedade, da igreja, Concílio Vaticano II, não é? O que continua valendo, o que não vale mais, em termos de liturgia, em termos de vida religiosa mesmo. Só para dar um pequeno exemplo, né? Talvez alguns dos nossos telespectadores se lembrem que os frades, eles tinham só um tufo de cabelo e o resto era mais ou menos uma tonsura assim como a do padre Wagner. Está surgindo aqui, ó. Está surgindo a tonsura, mais grande, você tinha assim aqui. E aí surgiu a grande dificuldade, né? Como é que é? Temos que preservar essa tonsura ou não? E foi alguém, naturalmente, bem intencionado, perguntar a um ministro geral nosso da Ordem Franciscana, que, por sinal, era da minha província, um homem muito sábio, e foi perguntar, podemos deixar a tonsura ou podemos acabar com ela? Não me pergunte que eu tenho que dizer não, façam. E aí a conclusão é que nós hoje, uns têm tonsura, outros não têm. Né? Entendeu? Não, isso apenas para dizer, são pequenas expressões de grandes hesitações que todos nós sentimos. Depois também, por exemplo, mais trabalho pastoral ou mais estudo, isso, por exemplo, na vida franciscana é característico, principalmente da ordem dos menores, mais voltados para o estudo, mas sem deixar a pastoral. Outros ramos, não é, são mais voltados para a pastoral, sem deixar o estudo. Mas são grandes interrogações. E, por exemplo, quando veio o período da inserção, não é, junto do povo, as comunidades eclesiais de base, tudo isso balança. Eu diria, a nossa vida é uma eterna crise, ou seja, você continuamente vai tentando acertar o passo, mas nem sempre você pisa onde devia. E é muito bom escutar isso, né, de vocês dois, justamente você especialmente está nos acompanhando, o Padre Wagner, porque eu fiz essa provocação aqui com o Frei, porque é exatamente isso, dentro de um contexto de superficialidade que configura o nosso tempo, quer dizer, um pouco beija-flor, que beija um pouquinho aqui, ali, lá e acolá e não se aprofunda nada. Quando se finalmente toma a decisão de entrar para uma nova comunidade, por exemplo, não tendo a profundidade, vem a pequena crise e aí perna para quem te quer, né? É claro, não são todos, não, claro, são todos, nem a maioria. Mas... Não generaliza, mas são fenômenos que traduzem, por exemplo, esse impacto do secularismo também na vida religiosa. Nós vamos para mais um intervalo. Olha, você não saia daí não, nós temos ainda nosso terceiro bloco e vamos conversar sobre o terceiro livro aqui do Padre Wagner, o atual, a respeito da comunidade Canção Nova, e com esse subtítulo aqui, olha, né, uma escola de formação. Você acha a Canção Nova uma escola de formação? É isso que nós queremos saber junto aqui do Padre Wagner e do Frei Antônio Moser, mas isso após o nosso intervalo. Não saia daí.